Vamos começar a harmonia de hoje falando de um trabalho que é fundamental para o fazer musical. Um trabalho que pouca gente vê, mas que começa bem antes de um concerto ou recital de piano, a afinação do instrumento. E quem vai contar um pouco mais desse ofício é o afinador e restaurador Daniel Magalhães. Confere aí, tá muito legal. Eu fui daquelas crianças que desmontavam os brinquedos e depois não sabia como montar de volta, sabe? E sou músico desde criança também, me despertou muito cedo isso. E eu sempre mexi nos meus instrumentos, assim, os instrumentos que eu fui tendo, querendo aprender a tocar, eu sempre quis mexer. E quando eu consegui um piano, aí começou essa história toda, porque eu quis afinar o piano, comecei a procurar afinadores que trabalhavam para me ensinar, para me dar dicas, até que eu conheci um grande afinador que foi meu professor, assim, e aprendi com ele, trabalhei com ele um tempo, depois fui viajar para fábricas de piano fora, fui visitar fábricas na Alemanha, e a gente vai complementando a formação com outros técnicos também, que a gente vai fazendo amizades, e é bastante experiência de lida mesmo com pianos. O meu professor, que foi um grande mestre, assim, ainda é o George Boyd, que é um norte-americano que vive no Brasil há 21 anos. Ele veio para o Brasil em busca de alguns pianistas que eram referências para ele, que ele é um grande pianista. E o meu contato com ele foi uma mudança assim, na minha vida, foi um divisor, né? Porque ele já tinha iniciado um curso aqui em Belo Horizonte, ele já tinha feito a seleção dos alunos e eu fiquei sabendo disso tardiamente e consegui chegar no primeiro dia de aula, sem ter feito a prova. Mas eu já tinha afinado alguns pianos, já estava trabalhando com isso, buscando dicas com um técnico aqui, outro ali. Aprendi algumas coisas com o seu Celso Rocha, um técnico de Uberlândia. Aprendi também com um técnico de Belo Horizonte, o seu Rui Teixeira, que foi quem me deu as primeiras dicas de como afinar, como mexer na corda do piano. Dia 2, agora o piano está começando a cantar bem. 3 afinações. O Brasil isso quase não existe no Brasil. O único curso que a gente conhece é o curso que o George oferece, e foi depois dessa turma que eu participei, foi um curso que não durou muito tempo, que acontecia no Palácio das Artes, através do Cefar, e depois ele criou um curso na Escola Bituca, em Barbacena. Então esse é o único curso de formação nessa área no Brasil. Muitas pessoas não têm a noção da dimensão do instrumento, o piano, né? O piano é um instrumento ele é a grande imagem da Revolução Industrial. Ele é o ápice do elitismo na música. Se a gente pensar que ele é um instrumento que o músico não tem mais domínio sobre o funcionamento dele. Até chegarmos no piano, os músicos que tocavam cravo, fortepiano, os outros instrumentos, violino, viola barroca, flautas, eles mesmos davam manutenção dos seus instrumentos, muitas vezes. O cravista afina o próprio cravo. Quem toca fortepiano também fazia os trabalhos que eram necessários. O piano foi aonde isso acabou, porque ele é tão complexo, tem tanta... É um instrumento de tanta complexidade mecânica que o pianista ele precisa de alguém para carregar o piano, porque ele é muito pesado, é diferente desses outros instrumentos que eu citei. Ele precisa de um técnico para dar manutenção, para fazer afinação.
E a questão da afinação é muito interessante, porque assim, a afinação sempre foi feita de ouvido. Tem técnicas muito precisas para isso, são técnicas muito mais precisas do que qualquer máquina eletrônica para afinar. Existem máquinas boas, mas nada se compara ao ouvido, e esse treinamento é o mesmo desde que o piano é piano. Afinação é uma coisa que ela faz parte do instrumento. Tem um tipo de afinação que deve ser feita que confere ao piano 70% ou mais da sonoridade dele. Se ele não for afinado adequadamente, ele não vai estar com a sonoridade que era esperada do fabricante. Afinar é uma arte, assim, e tem muito artesanato, porque tem muitas peças diferentes, materiais, são regulagens menores que milímetros. São muitos detalhes, né? Um piano de cauda chega a ter 10.000 peças, um piano vertical mais de 5.000 peças. São muitas regulagens, várias menores que milímetros, e a gente precisa de muitos lubrificantes diferentes, andar com materiais diferentes, várias gramaturas, vários tamanhos, tem muitas coisas específicas, precisa de ferramentas também específicas, e afinar em si vira uma arte assim que, para ser um afinador completo, eu acho que a gente leva a vida toda para alcançar algo próximo disso e nunca se sente pleno. O piano a gente divide em 3 partes. A parte que é a estrutura acústica dele, a estrutura do móvel e a parte do mecanismo. A estrutura acústica são as cordas, que são cordas de aço e algumas cordas de aço incapazes de cobre, uma tensão muito grande, e tem uma chapa de ferro fundido para segurar essa tensão, e as cordas estão presas na chapa de ferro e numa peça de madeira que é chamada de cepo. Essa é a parte da estrutura acústica, e a principal delas é a tampa harmônica, que é uma peça feita de madeira que é a alma do piano. Ela é que faz o trabalho de propagação do som, assim, de amplificação do som, que é passado das cordas para ela através de um cavalete. E eu até sempre falo que o piano é como se fosse uma caixinha de música numa proporção bem maior, porque são as cordas ali que vibram e que passam por uma madeira que amplifica de forma equilibrada, e a gente tem esse resultado sonoro incrível do piano. A segunda parte é esse móvel, que é que ele não tem uma parte no som, mas por ser também madeira, é claro que ele influencia um pouco, mas não é o que determina o som do piano, é a tampa harmônica, que é essa madeira interna lá do piano. Então tem essa parte do móvel que é uma parte estética e que compõe ele segurando a estrutura, se amarrando a estrutura, né? E depois vem a parte do mecanismo, que a gente vê aqui vários tipos de mecanismos de pianos verticais, e esse que é um mecanismo desmontado de um piano de cauda, e onde tem um martelo que bate na corda. E para esse processo do martelo bater na corda, a gente tem a tecla que funciona como uma alavanca, que empurra uma outra peça interna no mecanismo que lança o martelo contra a corda. Então é um mecanismo complexo, com uma aerodinâmica que o martelo voa, né? E tem que ter tudo muito equilíbrio, tem várias regulagens para conseguir uma homogeneidade, que é uma coisa que a gente sempre busca no piano. No funcionamento, além da afinação. A afinação eu gosto sempre de pensar que é uma perseguição pela perfeição, e de um jeito simbólico até, porque afinar sons são uma coisa que a gente não tem domínio sobre ele, né? A gente produz e ele vai. Então, já o mecanismo é um pouco mais pé no chão, mas também essa perseguição pela perfeição, porque a gente quer uma homogeneidade, tem muitos detalhes muito específicos.
Por ser um instrumento de tanta complexidade, de materiais, como eu já disse, de peças, e a gente precisa de muitas ferramentas e de um conhecimento muito diversificado. Assim, são habilidades diversas, assim, porque tem desde a saber lidar com tecidos, a saber lidar com uma estrutura bruta, que é das cordas, que tem parafusos na chapa de ferro muito grandes, então você precisa de ferramentas para trabalhar com peso, assim, coisa pesada mesmo. Você precisa de ferramentas, coisas minúsculas, assim, quase aquele trabalho de cirurgia de dentista, assim, coisas muito minúsculas, coisas... Em lugares em que tem uma disseminação maior desse conhecimento, onde tem mais técnicos se formando com mais facilidade, esse trabalho costuma ser um pouco mais dividido. Tem técnicos que são especialistas em fazer cordas, tem técnicos que são especialistas em instalar martelos, técnicos que são especialistas em fazer teclados. Então, no Brasil tem esse fenômeno, assim, a gente tem falta, então o técnico de piano costuma ser um especialista, ele tenta se especializar em tudo, fazer todos os trabalhos, e isso requer uma diversidade muito grande de conhecimento. É melhor fazer de ouvido a afinação de piano porque a gente tem um controle melhor do ponto onde a corda está, porque a afinação de piano não é afrouxar e esticar cordas, não é isso. É a gente estabelecer uma tensão na parte livre da corda, a parte que vibra, usando os pontos de atrito, usando o ponto móvel da corda, que passa por pontos de atrito. Então a corda está presa na chapa de ferro e está presa na cravelha. O ponto na chapa de ferro é fixo e na cravelha é móvel. Mas ela não é um parafuso. Ela só permite que a gente modifique a tensão da corda. Então o trejeito para isso, desse trabalho mecânico, precisa muito do ouvido. Um ouvido bem treinado para saber o ponto que está. Que não é simplesmente afrouxar ou apertar, porque tem uma maleabilidade, tem uma elasticidade. Às vezes você estica a corda e ela volta um pouco sozinha. E ao contrário também. Você afrouxa e ela torna a esticar sozinha. E a afinação do piano o grande segredo está entre essas 12 notas. São as 12 notas. A gente tem que desafinar para ficar afinado, porque tem que fazer as 12 notas caberem dentro da oitava. E isso é o piano temperado, que é a afinação temperada. Então a gente usa intervalos e vários testes para dimensionar a distância das notas, assim. Cada nota que eu mexo, ela vai influenciar na distância das outras, as distâncias que estão entre elas. Então, a afinação é como se eu tivesse entre as duas notas principais. Então, aqui as duas notas Lá. Tem todas as outras notas entre elas. Então, é como se eu chegasse essa nota para cá, chego essa para cá, chego essa para cá. Ah, o espaço ficou maior aqui, então deixa eu chegar para cá, chegar para cá, chegar para cá. Vou ajustando isso até que fique equilibrado. Tá bem desafinado,
que eu uso para afinar, assim, a principal ferramenta é a chave de afinar. Nesse caso ela está com um alongador para não esbarrar nas partes aqui da chapa de ferro. Mas essa é uma chave que encaixa na cravelha para poder permitir o movimento na cravelha, que vai conferir o ponto de tensão na corda que eu quero. Outra ferramenta assim, não menos importante que a chave é o diapasão, que é o que dá o tom do Lá inicial para a gente começar a afinação, que começa tudo pelo Lá. No caso, esse diapasão é um 435 Hz, porque é a altura que a gente está afinando esse piano. Então a gente tira o tom dele e compara com o Lá para começar a afinação. E para saber o ponto exato em que ele está, eu uso outra nota como régua, ouvindo os batimentos, que é um som que surge das duas notas sendo tocadas simultaneamente. Eu uso uma terceira nota, que se eu deixar igual o batimento entre elas e entre essa nota e o Lá, eu sei que o Lá está igual ao Lá do diapasão. O que faz o piano desafinar são vários elementos que contribuem para isso, na verdade. Clima, mudança de clima pode contribuir ou não. Mudança de temperatura, de umidade no ar. A maneira como se usa o piano. E isso aí vai estar muito relacionado à maneira de afinar. Se a técnica é adequada, um uso com mais força, de toque forte, não vai estragar tanto a afinação como um piano que não for afinado da forma adequada. Então, o que faz desafinar também é o tempo. O tempo, passou um tempo, mesmo que não se toque, ele pode sair um pouco do lugar, porque está ali passando as mudanças de clima. E o uso mesmo. Idade não é uma coisa que interfere tanto na estabilidade da afinação do piano, se ele tem uma estrutura bem construída. A coisa mais importante desse trabalho para mim é o objetivo final ser a música. Isso é uma coisa que eu tenho diariamente comigo, assim, que eu trabalho é pela música. Então isso é uma coisa muito maior e é o que me dá o objetivo e me dá o foco que eu acho necessário para manter um trabalho tão complexo e que exige tanto, assim. E a relação com os músicos, assim, como eu falei antes, o piano foi um instrumento que trouxe para o instrumentista a quase dependência de um técnico, né? Então a gente trabalha, o pianista é um instrumentista que depende do técnico, assim, para uma porcentagem muito grande do resultado do trabalho dele, né? Com o piano. Essa relação com os músicos acaba ultrapassando a relação de uma produção para possibilitar o concerto acontecer. Porque é uma relação de uma profundidade assim, no instrumento, porque ele precisa, para fazer coisas na música muito específicas, sutis, acontecerem, ele precisa do técnico para harmonizar isso no piano, para ele conseguir isso na música. Então vira um círculo, né, de relação que eu acho muito frutífero, assim, porque o resultado sempre é a música e se a gente se dá bem nessa relação, o resultado é sempre melhor.